Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Tá solto aí. Está solto para todos vocês do YouTube, pessoal do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Chegou mais um Like Us Training, o feedback, né? Spotify. Todos vocês unidos, junto com a gente, DA e Edward Ross, para mais um Feedback Like Us Training. Salve, meu querido Edward Ross. Salve, DA, como é que tá a força, mano? Estamos com muito frio, inverno, começando nesta última segunda-feira, dia 21, aqui em São Paulo. O hemisfério sul está gelado, porém os nossos corações estão quentes, porque está acabando essa maledeta pandemia. E aí a gente vai poder voltar ao nosso, entre aspas, normal. Embora, sempre lembrando para a galera que ainda não acabou, vamos respeitar os protocolos, vamos segurar mais um pouquinho, as vacinas estão chegando e aí vai começar a festa de novo. Ah, com certeza. E, porra, mas pior de tudo que tá a coisa mais estranha também, né? Não só o que vem acontecendo desde antes da pandemia, todo tipo de explicação, né? Saiu nos noticiários aí, no Fantastic, né, que estão falando que a possibilidade pela comunidade científica está sendo mais aceita, que veio do laboratório de Wuhan, que era realmente uma arma biológica que vazou do laboratório. Só que aí quando eu vi na BBC, eu vi que o Fantástico foi meio fantástico. Quando eu vi na BBC, falaram que a Organização Mundial da Saúde mandou uma equipe de 12 cientistas lá para Wuhan e que constataram que era altamente improvável que o vírus tenha escapado da contenção deles. Mas sim, o primeiro caso, acho que apareceu ali, foi 5 quilômetros dali, no mercado de peixes, lá no mercado de frutos do mar, lá de Hunan, alguma coisa assim. O laboratório é Wuhan. Só que, como a maioria das coisas, né? A gente até entrou um pouco nessa discussão, né? Sobre o que achar, é o achismo, é o que um fala, porque essa teoria também, Donald Trump empurrou essa e o mundo chamou ele de louco, né? Só que nunca se sabe, né? Se ele tem ali acesso também a relatórios da CIA, alguma inteligência que a gente não sabe, né? Uma coisa é certa, com as cortinas de fumaça que existem por aí, principalmente jogado pela mídia, seja tradicional, seja nova, esse monte de cortina de fumaça, fica mais fácil de as pessoas estarem ali nos bastidores fazendo o que bem entendem. Com certeza. Mas aqui no Feedback Like Us Training, para você do YouTube, muito obrigado. E para vocês das plataformas, principais plataformas, tá chegando o feedback aí com 3 perguntinhas. Muito... Sim, esses são os episódios que a gente fala com vocês, né? Que vocês podem mandar aí os problemas, as dúvidas, né? Aquela Por coisa favor. cabeluda aí. Pro perguntas@likeustraining.com.br, né? A gente dá prioridade para quem manda lá pelo e-mail, né? Com toda certeza. É isso aí. Vamos começar a nossa jornada desta quinta-feira, dia da Boa. gravação, mas ele vai ficar aí na nuvem para todos vocês poderem baixarem e, por gentileza, compartilhem com seus amigos. Vamos alastrar o Like Us Training. Com certeza, para é o que a gente mundo. pede, né? Precisamos de mais pessoas extraordinárias, como os 3 extraordinários que mandaram as perguntas. E as 3 melhores, né? A gente selecionou, estão aqui hoje. Vamos já para a perguntinha número 1. Vamos aí, para a primeira. Salve DA, salve Edward. Salve! Acabei de, entre aspas, terminar por um áudio com uma garota que eu falava há um mês já. A gente ficou, ela veio aqui, posou, estávamos indo para algo sério. Porém, como ela mora em outra cidade, nos falamos durante a semana só por ligação. Porém, há 2 dias eu não consigo ligar. Ela sempre ocupada fazendo lives. É. Aí A gente tá numa, né? Sim, Então, com certeza. É.
Aí eu disse em áudio que não ia dar mais, pois ela não tinha mais tempo para conversar sobre nós. Aí ela disse uma coisa e tal pra mim, boa sorte, seja feliz, espero que etc e tal. Eu só visualizei. Depois de uma meia hora, ela mandou 2 mensagens e apagou. Só visualizei e nada mais. Aí ela printou uma frase que postei no Instagram e repostou no status do WhatsApp. Complexo. Ela quer chamar a atenção? Perguntou o nosso extraordinário de fora para dentro. Fora pra dentro. Fora Muito para bom. dentro porque o nosso querido extraordinário quer trazer a garota, que é de outra cidade, para dentro do lar dele. Não necessariamente para a casa física, tá, minha Sim, gente? sim, Mas sim. estou dizendo até para a casa metafórica. Sim, né? o interesse tá lá, né? Com certeza. E é interessante, cara, a pergunta é boa também. Boa. Assim, o problema, ele é super comum, né? A gente sempre recebe essas perguntas assim, a garota fez isso, o que que eu faço? Ela me apagou, ela não respondeu. E a gente parece que é uma situação parecida, né? Mais uma. Só que o fato dele ter citado, falou, ela tá sempre fazendo lives. Bom, vamos lá. Às vezes ela ganha vida assim, que nem a gente faz isso por trabalho. Às vezes é o trabalho dela. E se ela está sempre ali trabalhando, seja na internet ou não, eu acho que é válido a gente... Cara, não quero nem invocar aquela coisa do respeito com o trabalho com os outros, mas, cara, ela tem, sim, uma ocupação. E ela está ocupada com alguma coisa. Ela está produzindo algo. Ela está produzindo lives. Tudo bem. Às vezes são, sabe, é mimimi que ela está fazendo com as amigas ou né, qualquer coisa que a gente vê muito em rede social. Que é engraçado. Porque no final, ele citou como ela pegou a frase dele, repostou no status do WhatsApp, frase do Instagram que ele postou. Que mais? Ela mandou mensagens, depois apagou. Mandou uma que ele viu e ele falou que só visualizou. Eu achei interessante também a atitude um pouco dele. Eu acho um pouco perigosa, mas também interessante. Aí ele pergunta, ela quer chamar atenção? Gente... Já chamou, né? Já chamou, ela chama atenção numa base diária. Né? Assim, podemos dizer que o fato da gente estar trabalhando aqui na internet, a gente está na internet, chamar a atenção faz parte do trabalho. Às vezes ela está fazendo isso aí por aquela coisa um pouco mais pessoal, que é um pouco mais da dependência, né, que está sendo cada vez mais criada com Facebook, Instagram, fica fazendo live e tudo mais, que não é saudável, né? Com certeza não é saudável. Então, como a gente não sabe, eu não vou julgar a garota ainda, mas que com certeza ela vive de atenção. As garotas, a gente sempre fala que mulher, elas entendem de dinâmica social muito melhor do que a gente. Elas estão fazendo buchichinho e mimizinho enquanto a gente jogava bola e brigavam com o outro no primário. Elas não, elas estavam conversando, elas estão treinando isso desde que elas têm 8, 9, 10 anos de idade. Então ela sabe muito bem como mexer os pauzinhos para chamar a atenção dele, que obviamente chamou, ele está perguntando aí pra gente. Ele falou que visualizou e não fez nada. Eu acho que com certeza é o melhor comportamento que a gente pode ter. É um comportamento de não reatividade, não é isso que a gente sempre fala aí. Só que assim, o que me preocupa no caso será que ele está... Eu acho que talvez a sua maior preocupação seja a ausência total, que é mais ou menos o quê? Cara, beleza, ele visualizou a primeira. Mandou bem. Ele visualizou a primeira. Aliás, ele não visualizou a primeira, ele notou a primeira mensagem dela, a primeira story dela. Depois ela mandou mais 2 e apagou. Então, eu acho que 1 é bom, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. É mais ou menos nessa linha. Talvez seja isso que você... Não, eu acho que assim, muita gente, e é engraçado porque isso é uma epidemia que a gente está vendo em comunidade PU, em comunidade Migtou, orgulho masculino, alfa, sabe? Aquela toxicidade que a gente sempre fala. Que é o quê?
Sabe, a mina não tá respondendo, manda ela pro inferno, vai se fuder e toca a sua vida adiante. Então é o seguinte, eu acho que muita gente, a gente já até citou isso, que manda ela pro inferno, manda ela pro cu do caralho, não significa necessariamente mandar ela tomar no cu, não significa ter raiva dela. Eu acho que, tipo, que seja... É a postura que a gente tem que ter. No sentido de que não tá se importando tanto. Exatamente. É para não se importar. Mas não necessariamente você precisa dizer isso. Não, porque se você... mulher. Imagina o que significa você falar, aquilo lá que você falou não me afetou. Sim. Eu não importo com... Bom, você está mostrando que importa sim e que afetou sim. Né? Então, só que o seguinte, o fator preocupante é que ele tá lá de olho no status. Ele tá lá de olho nas postagens dela. Senão ele não saberia. Soma-se isso o fato de os dois morarem em cidades distintas. As cidades diferentes, a gente já fez podcast a respeito disso. Relacionamento de longa distância. Relacionamento de longa distância. A gente não condena, tá? Cada um tem o livre-arbítrio para seguir a vida que melhor desejar. Porém, não é pelo menos individualmente, eu acho que seja a melhor situação. Com certeza. Não, peraí. Outra, pensa, o fato dela estar morando longe simplesmente, inviabiliza o relacionamento por vários lados. Sim. Né? Um simples a convivência vai ter que ser mínima, porque um tem que viajar o outro. Então, talvez, essa mina, ela tá levando tudo um pouco mais na macieira. Ela tá sendo um pouco mais calma, sim. Ela tá com a cabeça um pouco mais no lugar, o cara mora em outra cidade, eu gosto dele, vou viajar lá de vez em quando, a gente fica, às vezes até se chama mais que ficantes. Isso é aquela questão do rótulo que é difícil, cara. Se você rotular a gente é só ficante, ou é casual, alguma coisa assim, às vezes a mina não vai estar tão confortável assim. Ela prefere um nome como namorada. Porque às vezes os rótulos que a gente coloca... Fode tudo, né? Não só fode, mas peraí, a outra pessoa sabe? Exatamente. Não, sabe o que você sente com aquele rótulo? Perfeito. Exato. Qual que é o rótulo que você tem em relação a mim? Porque ela pode estar chegando e falando, tudo bem, é meu namorado. Mas, cara, eu conheço, você com certeza já conheceu muito na sua vida, casal de namorados que se veem uma vez por semana. Sim. Né? Por exemplo, numa cidade como São Paulo, não é difícil você ficar 5 dias longe e 2 dias junto. Exatamente, não é. Não é nada isso difícil. Se os dois ainda moram na casa dos pais, não tem aonde os 2 dias ficarem juntos. Às vezes é um rolê, é uma festa, alguma coisa assim. Então, a gente não vale a pena a gente chegar e falar, não, o que é namorar? Porque cada um vai falar uma coisa, cada uma vai falar uma coisa, a gente vai ter aquele efeito telefone sem fio, né? Então, às vezes, a mina estava querendo um relacionamento, a mina queria continuar ficando. O mais preocupante de tudo é o seguinte, fora pra dentro, por que você, exigiu tanto dela para ela falar, é melhor a gente deixar por aqui? Ela já mora em outra cidade, não dá para você levar assim, na tranquila, você tem uma peguete, uma ficante, uma amiga, um relacionamento de longa distância, só que nada te impede de você tocar a sua vida social. Você tem a sua cidade, você tem o seu nada vai te impedir de, eventualmente, vocês se encontrarem em algum ponto futuro, né? Ou presente, ou a médio prazo, em qualquer lugar do planeta. Isso não vai te impedir. Não, mas agora impediu. Sabe por quê? Ele reagiu. Ele, sei lá, às vezes o fato dele ter cortado relações e não ter falado nada demonstra a raivinha, demonstra que ele ficou ressentido, que mostra o quê? Aquela falta de maturidade, falta da polaridade masculina. E quando a mina vê que ele fez isso, aí ela falou, ainda bem que já se foi isso aí, porque ia ser uma dor de cabeça pelo jeito. E os nossos extraordinários precisam estar atentos o mundo está tão mutável. Sim. E ele passa. É dinâmico, não, né? O dinamismo é tamanho. E, desculpa, as mulheres hoje
felizmente, estão muito, mas muito mais ligeiras, muito mais espertas. Sim, mas não é de hoje. É aquilo que eu falei da quarta série, né? Antes de me chamarem de sexista, machista e tudo mais, o que eu digo elas não tinham tantas vozes. É mais nesse sentido. Tá? Elas não tinham uma força de uma hashtag a ser criada e compartilhada para, por exemplo, colocar o Harvey Weinstein atrás da cadeia. Exatamente. Né? Não, vamos pensar. Antes que me vamos chamem pensar de sexista e tudo mais, é nesse sentido. Mas tá? vamos pensar até no nível que ele perguntou, que a pergunta foi excelente. Ela tá chamando a atenção porque a gente pega. Tudo bem, não existia internet e redes sociais na década de 50, mas vamos supor que a nossa cultura fosse parecida, né? Aquela coisa um pouco mais patriarcal da década de 50, 60. Ainda é. Então, não, eu acho que não, porque eu acho que naquela época uma mina postar as fotos, tipo aquela foto super sexy no Instagram, não ia ser apedrejamento naquela época, mas quase isso. Ela ia ser muito mais julgada. Posar nua era algo que ela era, sabe, era um drama. Até quando a gente era criança. A mina, ela vai sair na play, posar nua, Meu, tem um monte de mina posando nua no Instagram. Mas elas de biquíni na capa da Playboy, na banca, em destaque, sempre foi normal, né? Então, exato. Então, Viva a nossa hipocrisia. A normalização, né? Isso aí é a questão da normalização. E é foda. Mas eu acho que o que vale a pena é assim. A gente sempre fala da não reatividade. Ah, você fez certo de não responder? Cara, se você está dispensando o relacionamento, claro, você já dispensou. Mas o fato de estar prestando atenção no status, o fato de ter mandado a pergunta porque isso realmente te preocupa ou te incomoda em alguma coisa, é porque alguma coisa não funcionou da forma que você queria. E a gente sempre fala aqui no Like Us Training, se você quer fazer com que a vida funcione bem para você, que os outros se comportem da forma que você quer, que você realmente tire mais da vida, de todas as situações, de todo o relacionamento. Todas as suas amigas querem dar para você, todas as, sabe, os rolos e os casos que você tem, elas querem namorar com você. Aquelas que você tem um rolo mais sério, elas estão pensando em casamento. Por quê? Porque você é um cara carismático, porque você é um cara que não tem esse comportamento reativo. Então, se você tá notando que você tem essa dificuldade. E não é dificuldade com mulher. Claramente, ele já pegou ela, já saíram junto e tudo mais. Mas ele tá tendo dificuldade em levar isso a favor dele. E é o que a gente quer. É o que ela tá querendo fazer. Ela tava tentando levar mais a favor dela, mais o estilo de vida dela, mais ao que ia caber ao dela. E por que isso teria que deixar ele irritado? Ele tem mais a que fazer. O dele parece individualista? Talvez um pouco, mas, cara, é o segredo. É assim que a gente vai conseguir ter uma vida melhor, mais oportunidade, mais possibilidade, mais dinheiro, tudo. É isso aí, de fora para dentro. Muito obrigado pela sua pergunta. Siga a sua vida, boa, tá indo boa bem, pergunta. tá? Mas também decida o que você quer dela, né? Porque senão exato. você vai ficar nesse jogo de pega-pega à distância com a guria, e aí vai ter muita bom dificuldade. senso, né? Sim. Um pouco de bom senso. Com certeza. Exato. Meu querido Edor, galera do YouTube tá aí, hein? Manda um salve aí pro... Salve quem mandou aí mensagem pra todo pra mundo. gente aí, tá nos Pô, mandou o assistindo. Matheus aí. Matheus é nosso Grande Matheus, um abraço pro Matheus, sempre acompanhando o nosso podcast, sempre alastrando, compartilhando os nossos produtos. Esse aí veio longe, viu? E o Matheus é um cara que eu já sei que tá bem. Tá bem. Esse é um cara que já veio longe já. Ele já evoluiu bastante já. Grande Matheus, um abraço para você. Grande. Acompanha com a gente, meu querido, você que está no YouTube e depois vai ouvir nas principais plataformas este podcast, o caso do nosso extraordinário número 2. Vamos lá. O que tem para nós aí, DA? DA e Edward. Salve. Poderiam me aconselhar? Estou passando por uma situação muito tensa dentro de mim. Meu relacionamento acabou faz alguns meses. E ela já está em outro relacionamento, com aliança e tudo. Porém, o sujeito já fez isso em menos de 2 meses. Porque o sujeito... vai, continua. Só que ela ainda gosta de mim. Ela fica me procurando para conversar ou puxar assunto. No dia dos namorados, ela postou uma foto com ele. Aí fiquei numa situação muito complicada.
Só que é aí que vem o lance, meu querido Edward Rose e meus queridos ouvintes. Eu tenho 22 anos e ela 44. Eita! Opa! Só o dobro. Só o dobro. Ela tem só idade pra ser não, sua mãe. Ela não quis ficar comigo só por causa da idade. Eu vou abrir um espaço pra você, mano. Depois que eu bloqueei ela em tudo e parei de responder, já faz um bom tempo, do nada ela já vem me ligando pra eu desbloqueá-la em tudo. 22. Eu não fiz nada do que ela mandou. 22 e Esse 44. é o nosso extraordinário A Época da Inocência. Eu acho, se você deixasse o apelido comigo, eu ia chamar ele de DA Cover. Alguma coisa. Eu vou abrir o espaço para você. Porque Pergunte, então. Vamos lá, para aqueles de vocês aí que conhecem pouco o DA. Ele, durante muitos anos que conheceu o DA, sempre foi mais chegado nas mais velhas. Né? Não achei nada anormal essa relação de idade. Nada anormal. Anormal, não achei nada. Não, sim, a hora que eu vi a pergunta e falei, cara, uma diferença de 22 dobro, anos, né? que é só a diferença da idade dele. Com certeza. Hoje, 2021... Quem se surpreende com isso acaba... Tá muito para trás. Mas você sabe o que acontece? Existe uma lógica assim, vamos lá. E é uma lógica que não faz sentido. Eu já vou chegar logo de cara. Não faz sentido pensar assim. Porque se a gente pensar, ela tinha 22 quando ele nasceu. Quando ele foi cuspido do útero, ela tinha a idade dele. Então, já entra logo na cabeça, tipo, ele com um bebê. Não quis, né? Não vamos nem. Você tá pensando. Não, calma. Na forma biológica. Eu só numérica até. Tá. E eu só joguei desse lado do lance do bebê porque eu acho que o que a gente mais pensa na hora é puta. Se você ficar com essa moça e vocês ficam juntos mais, sei lá, uns 20 anos, você vai ter 42 e ela vai ter 74. Então, tipo, você vai ainda estar garotão e ela vai ser, tipo, né, uma velhinha. Você vai ter, né, com uma vovó. E, cara, outra coisa. E sabe por que não faz sentido? Quantos relacionamentos que a gente conhece que realmente duram 20 anos? Que existe, mas, né, não que ia dar nisso. Provavelmente não. Né? Por que eu tô falando que em 2021 se choca quem quer? É óbvio que se a gente for pensar em reprodução, é muito difícil. Sim, claro, não. Praticamente impossível, Por favor, né, gente? Sim. E provavelmente, tomando por base as minhas experiências, eu nunca procurei sempre tive vontade de ficar com mulheres mais velhas, mas não para ter um filho. Né? Aí pode ser estudo psicologia, psiquiatra, psicanálise, tipo uma espécie de segurança. Relação patológica com a mãe, algo materno, pode até ser. Príncipe Charles, mas né? eu nunca parei e pensei dessa forma, porque sempre eu gostei de trocar ideia com pessoas e com mulheres mais velhas, porque eu sempre achei que elas fossem muito mais avançadas intelectualmente, sim. E obviamente queria comê-las, isso aí sim. E sabe outra? Vamos desabsurdificar isso completamente. Cá entre nós. A gente não precisa falar de Vera Fischer e Bruna Lombardi. Isso da nossa época. Isso da nossa época. Não, isso porque essas mulheres hoje elas estão quase com 70 e ainda tão bonitonas. Hoje, para pessoas de 20 anos, 25 anos, essas mulheres seriam quem? Luana Piovani. Sim. Lembra? Sim. Luana Piovani tá com essa Luciana idade Vendramini, também. Que era todas aqui no Brasil, todas as musas, Isadora Ribeiro, todas as musas da nossa idade. Mas hoje elas já são a Vera Fischer, enfim, a Elô Pinheiro. Mas, por exemplo... Você falou muito na questão biológica, numérica, né? Tudo mais. Que absurdo. Mas mesmo, vamos pensar de uma forma mais objetiva, mais prática. Um exemplo clássico é o Macron, o presidente da França. Sim. Emmanuel Macron. Ele Sim. é casado com uma mulher mais velha, nesse estilo, 20 e tantos anos mais velha que ele. Sim.
ela é doutora de história, se eu não me engano. Eu não uma mulher espetacular. Ela é uma mulher espetacular. Só que, obviamente, houve o preconceito em cima disso, porque, até o nosso presidente. Pegou uma mãe, né? Sim. Não sei o quê. Ele pode pegar qualquer mulher. O que ele tá fazendo com essa velha? O príncipe Charles, que era casado com a princesa Diane, que era bonitona, perfeito, jovem, perfeito. E ele atraiu, perfeito. Né? Ele tinha um caso com, tipo, uma vovozinha, né? Perfeito. É uma situação, meu querido Época da Inocência, a qual você vai ter que estar muito ligado, muito esperto, porque... É neste momento que está sendo moldado a sua cabeça para o que vai ser daqui 10 anos, quando você tiver 32. Experiência, né? Você vai buscar. Esse é um tipo de experiência que você vai ter para o futuro, onde você pode perceber determinadas coisas. Por exemplo, o que realmente você quer com essa mulher? Uma mulher mais velha, uma mulher que não vai te prover filhos, uma mulher que você pode até casar, mas e aí? Você tá preparado para as mudanças do corpo? Tem que estar esperto em relação a isso. Eu posso até ser mais prático, até mais superficial. E eu vou dizer assim, tá, quando a gente era mais jovem e a gente notava que você tinha uma queda maior por mulheres mais velhas, a gente até, tirava uma onda às vezes, né? Eu pego a mamãe, coisa assim. Só que o que foi engraçado é que conforme eu entrei na minha década de 30, lá com meus 34, 35, cara, mulheres de 40 não era assim exatamente o que eu buscava. Mas também passaram a entrar, desculpa a grosseirice, a crassice mas no seu radar. Entrou mais no radar, entrou mais na mira, entrou mais no menu. Só para não perder o raciocínio, para te acrescentar, a maioria dos nossos amigos também. Também. Não, eu acho que isso tem todo mundo. Não, isso é todo mundo. A maioria dos nossos amigos. Todo hoje, mundo. Os caras ficam babando por mulheres de 50 anos que são belíssimas. Não, então, aí é o que eu ia entrar. Eu ia entrar na parte. 20 anos, né? Eu ia entrar nessa parte mais superficial. E eu ia dizer que, cara, quantas vezes que eu, match de Tinder, eu conhecia, aquela gata, saía com ela. E ela lá com seus 39, seus 42, seus 43. E, mano, mulheres mais experientes, sexo vem muito mais fácil, é claro. Ela já sabe muito mais o que quer. Muitas vezes é ela que te pega, né? Toma cuidado com essa coisa de que o sexo vem mais rápido, tá? Não, eu digo que, tem menos joguinho, talvez, né? Tem jogo. Elas são mais diretas. Tem jogo. O jogo que a gente ensina existe. Tem menos cu doce. Tem menos cu doce, tem menos cerimônia. Menos cerimônia, algo assim. E eu vou falar que umas 3, 4 vezes, cara, por aí, eu cheguei e tava assim, por exemplo, na casa de uma dessas gatas, e ela me mostra uma foto dela de quando ela tinha 25. E eu olho para ela hoje e falo... Tá melhor hoje. Tá melhor hoje. Você vê. Então, isso não tem que ter um absurdo. Mas, vamos lá. Ela terminou com ele por causa da idade. Pode ser imaturidade dele. Pode... Cara, eu não sei. É uma coisa assim, às vezes ela também se sente com o ego um pouco afetado por estar dando um rolê com o cara que é 20 anos mais novo. Às vezes ela está sendo afetada pelo bichinho do preconceito das outras pessoas, o que a sociedade vai falar. Às vezes ela não está segura. É assim. Mas espera aí, também ele não falou qual era a idade do outro cara. Porque às vezes ela já pôs aliança no dedo dela, às vezes o cara era de uma idade, entre aspas, mais apropriada. Eu acredito que provável. O noivo, né, o namorado novo, tem a mesma idade ou aproximadamente a idade da mulher. Agora, a questão que a gente tem que atentar nesse caso é o quê? A mulher, ela tem suas preferências. Sim. E veja que muitas mulheres... principalmente as que têm mais de 30 anos, 35 anos, elas pedem um cara maduro, pedem um cara experiente. Isso não quer dizer que a experiência venha e a maturidade seja atrelada à idade. Não. Por exemplo, ele 22 anos, está com uma mulher de 44. Ok. Onde eu errei? Ele provavelmente deve estar pensando. Sim. Ele talvez não tenha errado,
E isso que a gente quer colocar explicar para ele. Não tá lá na história. Talvez né? ele não esteja errado. Talvez ela esteja tendo mais juízo que ele. Sim. Que é uma questão de maturidade. Maturidade. Mas aí, é a maturidade dele perceber. Ele também percebeu o quê? Fala, puta, eu tenho 22 anos, né? Mas a gente não percebe isso, não cara. Percebe. Você lembra de como você era com 22? Você achava que você sabia de tudo. Eu sou destemido, eu era destemido, Sim. né? Bravo. Sei de tudo. Imagina, o amor supera reativo qualquer coisa. Pra caralho. Reativo lógico. pra caralho. E outra, a mídia, ela prega esse tipo de coisa. Por exemplo, Fátima Bernardes está com um namorado 25 anos mais novo que ela. Tem que tomar cuidado. Marília Gabriela. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Muitas situações aí é para vender. Tá? É puro marketing. E outra, isso não pode servir de inspiração para todo mundo. Por quê? Por exemplo, Fátima Bernardes, uma mulher de 50 anos, está com um cara de 30. A maturidade de um cara de 30... Mas não dá, eu acho que não dá para presumir na maturidade pela idade ou pelo indivíduo. Não estou dizendo de 30 na questão de maturidade num sentido amplo, mas estou falando no sentido da ilusão. O cara de 30 anos, ele é menos iludido do que um cara com 22. A maturidade pode ser a mesma, né? A sabedoria pode ser a mesma, mas ele tá menos propenso a ficar triste. Sim. Você lembra do episódio que a gente fez, que foi um feedback, que foi basicamente algo como se você era a mulher da relação. E assim, claro que a gente nunca promove um sexismo, mas que existe sim uma polaridade de comportamentos, onde a gente tradicionalmente, já biologicamente quase, espera que a garota que busque mais a estabilidade, simplesmente pela estabilidade psicológica dela. E num terceiro, num quarto encontro com você, ela chega e pergunta, e aí, o que é isso aqui? O que a gente está vivendo agora? É um relacionamento? Às vezes ela não está exigindo namoro nem nada, às vezes ela é tranquilona, mas às vezes ela quer uma situação. E exige de você, como um homem, você ter uma postura de colocar as coisas nos eixos, né? E de novo, é um puta desafio. Sim. Porque assim, aí a gente entra naquelas palavras de novo, de ficante, casual, namorado, noivo, enfim, qualquer coisa assim. E o mais louco de tudo, eu acho que o que vem nessa questão aí, cara, é que assim... Quando a gente tinha 22 anos, quantas vezes você acha que você veio com esse papo com a mina? A mina fica com você uma, fica com você duas, e você que chega e fala, e aí, pra onde que isso tá indo? O que tá acontecendo? Vamos, sabe? Ou você que quer... Eu tratei de terminar da forma mais ridícula, machista, imbecil. Cara, eu acho que não é nem machismo, eu acho que é falta de maturidade. Imaturo, boa, bem lembrado também. Cara, porque eu acho que é anti-machista, porque eu acho que o machismo seria mais alguma coisa, não, a gente agora é noivo e pronto, coloquei um anel e você não tem escolha, tipo, passou o laço nela. Mas eu sempre tratei de esfriar o negócio e meio que sumir. Então, mas é aquela raivinha, o ressentimento. Só que eu nunca pensei, por exemplo, a situação do nosso querido A Época da Inocência, eu não passei. Eu também não. Tá? Nenhuma das mulheres mais velhas que eu fiquei, tipo, me deixou em banho-maria, terminou, começou com outro e ficou atrás depois. Não. Sempre que terminou e beleza. Mas outra coisa, eu acho que ela não tá atrás. Ela não tá. Eu acho que ela não tá atrás para um relacionamento como era antes. Ela quer amizade. Sabe, ela não quer perder essa amizade, esse laço que foi criado. E sabe o que mostra? Maturidade por parte dele dela. E ele não entender bem o que está acontecendo é aquela falta de maturidade. Não que ele está se comportando de forma imatura. É possível que sim, mas é possível que não. A gente não sabe pela história. Mas a falta de maturidade é essa percepção de entender que, não, peraí, às vezes ela quer uma amizade. Porque, cara, quando a gente fica mais velho, fica mais maduro... uma mina terminar com você não é necessariamente motivo para você cortar relações, odiar ela para sempre, odeio aquela cretina. Não, cara, você vira amigo e tem tudo tranquilo. O pessoal do YouTube aí comentou aí, vê se alguém tá falando pro nosso querido A Época da Inocência, se tem algum conselho para ele, mas basicamente, meu querido, tem aí? O pessoal tá falando? Pode falar aí. Tem.
foi uma pergunta. Eu acho que a gente fez essa pergunta sobre mulheres com filhos. Sim, falou. nós temos podcast Sim. com mulheres com filho. A gente não vamos lembrar, infelizmente. Eu não vou lembrar, infelizmente. Esse é o 23º. Foi uns 2 ou 3 atrás que a gente fez. Mas mulheres com filho é uma vantagem. É mais vantagem do que desvantagem. Tudo é vantagem. Né, não, sim. Tudo é vantagem. Digo, em relação você tem que procurar vantagem nisso. Perfeito. Né? E especificamente nesse caso, volta os feedbacks a um ou dois que a gente fez, porque a gente tem essa respostinha para você. Fizemos e essa a época da inocência, cara. Muito boa pergunta. Muito também. boa pergunta. Mantenha a cabeça no lugar. Sempre se lembre o que você quer na vida. E você ganhou. E sempre pense no seu futuro. Sim, cara. e você ganhou. Você tem, sabe, isso que eu acho mais absurdo. O cara teve um relacionamento, por mais curto, por mais breve que tenha sido com essa mulher de 44, mano, o que ele não ganhou de experiência, de sabedoria, até o que ele tá passando agora. Tá sendo uma experiência que vai servir ele pro resto da vida. Então, pega isso, porque é positivo, que nem o lance da mulher com filhos. Você tem que procurar o positivo nisso. Por exemplo, o primeiro que fez a pergunta, que exigia mais da mina que não para de fazer live, ele tem que entender que uma mina que tem filho vai estar ocupada com o filho da mesma forma que a gatinha lá está ocupada com as lives, né? Então, tipo, se ele tiver numa carência, numa dependência dela, fica sempre exigindo mais, não vai rolar. Com certeza. Não vai rolar. Então, mais calma, né, galera? Mais calma. Obrigado, né, ao nosso querido A Época da Inocência. Vamos para o nosso terceiro e último extraordinário com perguntinhas aqui para o nosso Feedback Lust. perguntas@likeustraining.com.br. Mandem suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas. Manda o problema cabeludo. Manda a sua dor, meu querido. Manda a dor. Ou minha querida, esse feedback é aberto para você também, mulher que está nos ouvindo e vai acompanhar com a gente, seja no YouTube, seja nas outras plataformas aí o nosso podcast. Porque a gente ainda tá, aí não recebemos pergunta de nenhuma das nossas extraordinárias, mas com certeza mas quando ela chegar, com certeza vai ser intrínseco o negócio. Let's go! E aí, galera? Uma pergunta. O que acham de deixar uma garota no vácuo? Tipo, ela me deixou no vácuo algumas vezes, porém, depois manda mensagem com um assunto completamente diferente. Estarei sendo reativo se deixar no vácuo também, certo? Perguntou o nosso querido O Vazio de Nossas Vidas. O Vazio de Nossas Vidas. Vazio de Nossas Vidas. Eu me trouxe um calor pro meu coração. Porque sabe o que ele... Assim, mostrou algo muito bom. Que ele já tá começando a perceber, peraí, se eu der vácuo nela porque ela tá dando vácuo em mim, é reação, não é? Então, sim, e ele já tá percebendo, já tá aprendendo. E, cara, quando a gente fala de valor social, de comportamento, é dinâmica. A gente sempre fala da dinâmica. Por quê? Toda situação vai ser diferente. Toda gata, ela vai fazer alguma coisa que, putz, não foi igual com a outra. Eu fiz aquilo e deu certo, mas ela tá fazendo uma coisa, assim, ligeiramente diferente. Como é que eu faço? Sim, ela te deu vácuo. Vamos lá, vamos por etapas. Existe um erro fenomenal. Quem está ouvindo agora vai receber o ouro. O problema está na percepção dele. Se a mina está conversando com você, aí ela está lá, sei lá, passando ferro enquanto conversa com você e vê uma novela. Aí, de repente, ela está lá conversando com você, você manda uma frase, aí ela vira, dá um tapa, que nem eu falei que ia dar um tapa nesse microfone aí, e o ferro cai no pé dela. Pô, eu tenho que ir pro pronto-socorro, sabe? Queimou, furou, rasgou o pé. E ela, sabe, jogou o celular de lado, vamos pro hospital. O cara tá ali, olhando, e pensa o quê? Ela me deixou no vácuo? Cara, às vezes ela, sabe, às vezes ela tá estudando. Eu já fiquei tão puto com isso quando eu era... Não, e a maioria dos caras... Imaturo. A maioria dos caras fica, mas sabe o que é isso? O cara não sai do mundinho dele, do umbigo dele. Meu, às vezes, sei lá, terremoto. Por isso que você sempre ressalta nos vídeos, no curso, manual do Texto Proibido,
o Manual da Lábia também. Fórmula do texto proibido. Fórmula do texto proibido. Você sempre cita que não adianta você não colocar em prática aquilo que você aprende. Uhum. Não adianta você ouvir os nossos conselhos, né? O que é storytelling, o que é quebrar rapport, banter, aproximação, o que falar para a mulher. Não adianta você não colocar, se você não colocar em prática todas as ações que a gente mostra para você serem as melhores ferramentas para você utilizar no seu desenvolvimento. Exatamente, né? cara. Porque assim, ela simplesmente parar de responder pode ser por 1 milhão de motivos diferentes. Você pensar que é ela dando vácuo, cara, eu não vou ser o psicólogo aqui e falar que é falta de autoestima sua, ou seu ego que está muito frágil. Sabe um exercício bom que pode fazer? Eu sempre falo, para o nosso desenvolvimento, a melhor situação é se colocar na pele dos outros. No caso da mina? Não precisa nem necessariamente colocar na mina, mas espera aí. É só você pensar, quantas pessoas eu deixo no vácuo? Exatamente. Não, mas quantas pessoas eu deixo no vácuo? Vamos deixar assim, Seja quantas mulher, pessoas, homem, quantas pessoas você para de responder porque aconteceu outra coisa, ou que você tem que ir trabalhar, ou porque, sei lá, acabou a bateria do celular, ou então, um monte de coisa. Então, o que eu quero dizer é, se você acha normal deixar as pessoas no vácuo, você tem que achar normal ela te deixar no vácuo também. Claro, exatamente. E aí parte para ação 2, que aí é onde ele está se mostrando muito maduro, que é não reagir. Não reagir, exatamente, que foi a pergunta, que ele manda muito bem já de pensar, perguntar antes, Só que assim... Eu acho que o problema grande é essa porra dessa palavra, deixar no vácuo. Eu acabei de falar, e a situação do ferro cair no pé dela e ela ter que ir no hospital, ela te deixou no vácuo? Ou ela teve alguma coisa muito mais urgente e mais importante para fazer? Vamos pensar assim. Ou quando você mandou a mensagem, cara, ela tá com o chefe ali, babando em cima dela. Cadê isso? Cadê assado? Bababá. A mãe chamando, a janta tá pronta. Vem jantar. E ela deixa o celular em cima da cama e ela vai jantar. Ela te deixou no vácuo? Ela foi jantar. E aconteceu uma coisa com a minha sobrinha. Ela fez aniversário agora no último domingo. 11 aninhos, né? Sim. Agora ela está no WhatsApp. Ela mandou o número, né? E eu mandei uma mensagem para ela. Primeira coisa que ela falou ao responder foi: tio, desculpa, eu só vi agora a tua mensagem. A única coisa que eu falei, minha linda... Não peça desculpa. Nunca peça desculpa para ninguém por isso, porque você responde quando quiser, quando puder e... É assim que funciona a roda da vida. Então, se eu ficar toda hora, né, bravo... porque você não respondeu na hora. É carência. Isso é carência. E outra coisa, cara, eu acho que assim, para quem quer ser bom, quem trabalha com, sabe, tá tentando se melhorar, ser mais carismático, ser mais atraente, ter mais mulheres, mais oportunidades na vida, mais sucesso, e a gente já falou isso num vídeo, você tem que pensar em toda situação como ela se estivesse dando certo, como se ela fosse acabar dando certo. Vai tudo dar do jeito que você quer. Então, quando você dá um match ou quando você está conversando com aquela gata, você não tem que estar pensando no objetivo, em pegar ela, alguma coisa assim, mas você tem que entender que você conversar e estar se comunicando com ela já é tudo dando certo. E quando ela para de responder, por que você está indo para o negativo? Me deixou no vácuo. Sabe? Assim, a gente explica, é uma dinâmica muito simbiótica, porque a gente também explica como a coisa mais importante da sua vida é sua missão, e que você tem que estar ocupado fazendo outras coisas, e isso vale para os 3, porque os 3 estão, de mimimi preocupado com o relacionamento aqui, mimimi preocupado ali. Mano, e seu trabalho? Já tá com a conta recheada, você já tá com, sabe, seus planos e seus objetivos em ação. E a sua família, como é que tá? E a sua forma física? Como é que tá a forma física? Como é que tá a sua alimentação? Sua leitura, seu conhecimento. Estudos. Exato. Perfeito. Então, tudo isso. Então, se você passar a investir um pouco mais nisso, sabe o que vai acontecer? É você que não vai ter tempo de ficar de blá 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 o tempo todo com as minas. E, tipo, de novo, é deixar no vácuo porque você tem que estudar? Não é joguinho de deixar no vácuo. Isso que eu quis dizer com o lance da mulher mais velha, não fazer. O jogo da sedução, da atração, cara, é o jogo do mundo.
É o jogo do mundo. As coisas funcionam assim. Só que quando a gente fala de joguinho, vou deixar no vácuo para ver como ele reage, ou o famoso teste que a gente fala, cara, que existe? Existe. Mas você pensar que é isso que está acontecendo com você, já está te colocando alguns degraus abaixo. Você já está se dando um tiro no pé e você já está abordando a situação de um jeito ruim. Próxima vez que... Aí ele fala, sabe o que mais mostra isso? Ele falou. Ela chega depois, outro dia, outra hora, conversando como se nada, né? Como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque nada aconteceu. Só você que acha que ela está te deixando no vácuo. Você que está levando negativo e você que está se atrapalhando com essa mina. Nós somos os nossos piores inimigos, né? A gente vê isso muito com os alunos, né? E esse aí é um exemplo de um cara que está se atrapalhando só pela percepção dele. Simplesmente. E o fato dela depois puxar assunto, cara, é o que eu faço. Eu chego, o tempo todo, puxo o assunto completamente não relacionado com o último assunto, numa conversa que morreu do nada. E daí? Não é normal? Tá conversando, tô trocando ideia com você e de repente, a conversa morreu. Aí 2 dias depois, tipo, e aí? Vai ver o jogo? Não é? Você vai ficar o quê? Ressentido? Porque não, você não me respondeu outro... Não, né, cara? De novo, é carência, né? Com certeza. Porra. E o mundo... Você me deixou falando? O mundo está cada vez mais dinâmico. Um assunto hoje, no máximo, viraliza até amanhã e já tem outro... E uma nota. Esmagando. Só o Lázaro que está ganhando 16 dias de atenção na mídia, né? Pode crer, o serial killer, né? E que coisa mais vergonhosa, né, cara? Os caras, então... Lembra da cortina de fumaça que eu falei no começo desse podcast? Enfim, vamos encerrando. Você tá sugerindo que o Lázaro talvez nem exista, né? Bom, enfim. Mas cara, é louco. É melhor, por isso que é melhor a gente nunca, entrar nessas. Mas um detalhe que eu queria realmente deixar pros 3, para você que viu aí que sua pergunta saiu no episódio, a recomendação pros 3 vale pros 3. Aliás, fale para todo mundo, né? Sim. Mas aplica-se diretamente na situação, certo? De ser não reativo, de ser menos carente, de seguir basicamente todas aquelas regrinhas que a gente sempre coloca aqui, né, DA? Com toda certeza. Muitíssimo obrigado, então. Foi as 3, sim, né? Foram as 3. Muitíssimo obrigado ao Vazio de Nossas Vidas. Obrigado também à Época da Inocência e também ao De Fora para Dentro, que mandaram suas perguntas o perguntas@likeustraining.com.br. Povo do YouTube tá mandando aí suas mensagens, suas curtidas. Muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanharam mais esta live de quinta-feira. Tá se tornando cada vez mais habitual estarmos aqui para batermos papo com vocês. Pessoal também do Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Pessoal esqueci. Spreaker também, a galera do Spreaker e tudo mais. Estamos no www.likeustraining.com.br com os nossos cursos, a Fórmula do Texto Proibido, o Manual da Lábia também é www.manualdalabia.com.br. Sim, a gente está comandando, a gente tem o Escola da Paquera. Faltou esse. Tava na ponta da língua. Que a gente lançou o Fórmula do Texto Proibido, ele é um pouco mais recente, mas a Escola da Paquera é o nosso principal, né, cara? Quem ficou assim, mestre mesmo, é porque fez aquele, tem mais conteúdo, né? E semana que vem estaremos aqui para mais uma live no YouTube e um pessoal aí das plataformas, das mídias. Mais um feedback Like Us Training. Muito obrigado. Boa semana aí a todos. Boa semana, DA. Obrigado. Valeu aí pra galera que acompanhou. Até mais. Acabou mais um podcast Like Us Training. Mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nossos programas e